Do livro Banguela, aqui está o nosso amigo jornalista, escritor, agora escritor, já na Academia Brasileira de Letras. Batizado. Academia Rio Grandense de Letras, certamente já será convidado. Está aqui para autografar. Nós temos disponível aqui algumas cadeiras, quem quiser se aproximar. E logo em seguida a gente vai abrir, vai pedir para o Márcio falar alguma coisa do livro, depois vai abrir para perguntas, para quem tiver interesse, porque esse trabalho não se trata apenas de um relato de uma investigação policial, ou enfim, de um caso, mais um caso policial. Trata-se de um evento que mudou a maneira de se fazer investigação, de a polícia fazer investigação aqui no estado. A época começava ainda recém engatinhar, internet, telefonia celular, era uma outra época, mas enfim, graças à audácia dessa quadrilha, a polícia teve que mudar, até por interesses políticos, como se diz, a polícia foi obrigada também a mudar e investir muito dinheiro na investigação, e isso, de certa forma, foi bom para a parte de investigação policial, ganhou a sociedade, porque mais recursos foram liberados para se investigar, mas isso graças à audácia dessa quadrilha que, enfim, cometia crimes bárbaros e inovou na maneira de enfim, levar à frente a sua criminalidade. Então, Márcio, queres começar? Thaídes Miranda, né? Primeiro, muito boa tarde, Thaídes Miranda. Vamos nos apresentar para quem nos conhece. Estamos aqui entre amigos, mas talvez alguém não nos conheça, não é mesmo? Então tá. Então a gente está aqui nesse momento que é muito especial para todos nós, né? Porque acompanhamos de perto o trabalho do Márcio Pessoa, né? Para chegar nesse momento aqui legal de lançamento do livro. E acho que o Thaídes já começou falando para tu fazer um relato de como é que começou essa história aí, né? E eu começo fazendo uma pergunta que tem a ver com a questão do formato do livro. Como é que tu chegou à ideia? Tu repórter de rádio, né? Como é que tu chegou à conclusão assim, eu tenho tanto material sobre essa questão aí, né, dessa quadrilha, que eu vou escrever um livro, e eu vou escrever um livro que fica na fronteira entre a ficção e a não ficção? Bom, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos, prestigiando esse momento muito especial para mim. Isso aqui é um trabalho de aproximadamente 7, 8 anos, mas eu estava fazendo as contas hoje, escrevendo no meu blog. Antes de tudo, né, vou apresentar a Flávia Cunha, que está auxiliando aqui, também prestigiando esse lançamento. Na verdade, então, é um trabalho longo. Eu começo a seguir os passos dessa quadrilha em 2001, como repórter da Guaíba. Aí entra muito a figura de Thaídes Miranda, que foi o chefe de reportagem naquela época e que deu espaço para fazer jornalismo investigativo, onde era um assunto delicado naquela época da emissora. E a partir de 2001 até 2005, antes de eu ir para a Alemanha, eu acompanho essa quadrilha que parecia soberana no crime organizado no sul do país. A técnica da quadrilha era roubar caminhões e colidir os caminhões com carros fortes, né? E o carro forte virava, eles explodiam o carro forte e roubavam o carro forte, roubavam o dinheiro que estava no carro forte. Então eram assaltos que a imprensa gaúcha na época chamava de assaltos cinematográficos e rendia muito nas editorias de polícia na época. Faço o meu meia-culpa aqui também, porque cobrindo, no final das contas, a gente ajudava a dar alguma mídia para a quadrilha. E em 2005 eu fui para a Alemanha, e em 2006 eles curiosamente acabam prendendo a quadrilha, neutralizando. E eu, como acompanhava todas as dificuldades e vicissitudes e vícios e tal da polícia, eu acabei ficando curioso em por que eles conseguiram prender justamente naquela época, depois de 5 anos, completamente com as mãos atadas. Foi aí então que eu tive a oportunidade de vir por 11 meses para o Brasil. Eu tive uma ideia de fazer um livro, na verdade, de contos. Era um livro envolvendo crimes policiais, para discutir segurança pública, formação de polícia e tal. E um desses contos era o Banguela, que acabou tendo vida própria. O Banguela, ele acabou se descolando desse grupo de 12, 13 contos que eu tinha, e acabou se tornando um romance.
porque eu acabei vendo que a história realmente merecia, acabou se tornando, por uma série de questões que a gente pode entrar mais um detalhe daqui a pouco, mas acabou se tornando um divisor de águas mesmo na polícia, na segurança pública do Rio Grande do Sul, talvez do sul do país, isso é o que dizem delegados do sul e tal, Santa Catarina, por exemplo, e que rendia que fazer um esforço maior. O problema é que eu estava morando, depois de 11 meses aqui no Brasil, apurando todas as histórias, eu tinha que checar toda essa informação, e isso demorou muito tempo. No final das contas, eu acabei tendo problemas, demorando um pouco mais para checar as informações, e isso resultou na publicação justamente agora. Então, se for parar para pensar, são 13 anos, né, nessa caminhada. Então tá, e aí tu chegou, teve alguns recursos literários que tu usou aí no livro, né, que é o que eu tinha comentado aqui no início, que até assim, eu comentei contigo que eu achava que era um realismo fantástico mesmo, né, eu acho que isso era uma coisa legal de pontuar, porque eu acho uma solução bem inusitada para um romance-reportagem, bem ousada, eu diria, né. Gostaria que tu explicasse para quem ainda não leu o livro. A verdade é que aqui no Banguela eu tive que consultar policiais, que eu ouvi policiais, eu tive que ouvir testemunhas, né, para tentar checar se era verdade o que estavam, as versões dos fatos que estavam sendo passadas para mim. E todos, aqui a gente tem mais ou menos o que? Acho que 40 personagens, ou 30, quase 40 personagens aqui, não tenha dúvida disso. E nesse caminho, nesse meio tempo, muitas pessoas pediam para mim que não revelassem, né, quem deu as informações, porque corriam risco de vida, ou poderiam perder o emprego, ou serem boicotados de alguma forma. Então, a forma que eu encontrei de tentar preservar a identidade das pessoas foi usando pseudônimos, né, criando nomes de personagens, e também usando, em alguns momentos, objetos inanimados para contar a história. Então, o que eu fiz foi, por exemplo, em reuniões de gabinete na Secretaria de Justiça e Segurança, eu usava o quadro do governador da época, que testemunhava ali a conversa de 5 pessoas, e assim eu conseguia preservar quem realmente me revelava as histórias. Também há situações onde um fuzil fala também, um fuzil conta a história do que ele fez lá, documentos também surgem, administrativos, né, do Estado também surgem contando essa história. Então, na verdade, eu usei esses recursos literários para tentar preservar as minhas fontes. Não necessariamente porque eu tinha essa ambição desde o início, foi um recurso para manter todo mundo de alguma forma seguro. Como é que surgiu esse nome, Banguela? Banguela é porque no DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, que é da onde sai essa operação que desbaratou a quadrilha, um dos símbolos do DEIC ali é um tigre bonitão, assim, forte, mostrando as garras, né, mostrando os dentes. E a gente calcula que durante 5 anos esse tigre era Banguela. Ele não mordia ninguém, não arranhava ninguém, não prendia ninguém. É por isso Banguela. E a propósito, o que mudou então a partir dessa investigação? O que se teve de avanços na investigação policial gaúcha? Bom, as disputas entre corporações continuam, né? Brigada Militar, Polícia Civil e, enfim, Ministério Público até mesmo, né? Parte da Justiça, do Judiciário, continuam disputando, não confiando em ninguém, né? Mas o que aconteceu foi que, principalmente para a Polícia Civil, muito mudou. Na época, eles tinham restrições no sistema de escutas telefônicas, que atrapalhava muito o trabalho deles, e hoje eles estão com mais direitos no sistema de escutas telefônicas. Também, na época, eles enfrentavam uma quadrilha que usava fuzis, que é um armamento de guerra, né? E eles não tinham fuzil. Então, o DEIC não tinha fuzil. E aí eles começaram a fazer licitação para começar a atuar com fuzis. Então, nessa operação, eles têm liberação de escutas telefônicas, quase total, 100%. Eles têm uso de material bélico, adequado para enfrentar uma quadrilha que tem o mesmo poder de fogo, né, um poder de fogo desses, né. Eles também, nessa operação, eles tinham recursos completamente liberados para eles na secretaria. Recursos eram desviados somente para essa operação. Então, eles começaram a alugar carros, porque os bandidos sabiam os carros que a polícia usava, que eram sempre Vectras cinzas e brancos. Então, eles começaram a alugar carro para trocar toda semana
os carros, eles tinham condições, recursos para alugar casas, para montar campanas. Eles tinham parcerias, criaram parcerias no setor privado para ter possibilidade de se vestir de forma diferente, por exemplo, usar trabalhadores da eletricidade, né, enfim, se disfarçar para poder fazer a melhor investigação. Então, desliguei, gente, desliguei. Bom, então, é verdade, desliguei. Então, muita coisa mudou a partir daí. Então, é por isso, ela é considerada aí que tá. Muitas pessoas que trabalham na segurança, até de 30 anos de serviço, eles dizem que seria realmente uma mega operação que nunca foi vista até então. Não sei se aconteceu alguma coisa semelhante depois, mas até então foi um divisor de águas mesmo. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, mesmo que muitos não tenham lido ainda, mas dá caminho. Por enquanto não. Está aberto quem quiser fazer alguma pergunta. Enquanto isso a gente vai tocando por aqui, né? Daqui a pouco a gente pode. Eu acho que era interessante falar também do jornal, né? Tu criou um jornal dentro da história, que tem aquela coisa assim, saiba mais, né? Dentro do próprio livro. É que tinha muita informação que eu não consegui colocar na narrativa, né? E aí eu criei esse jornal, que é o Jornal Carta Popular, que tem repórteres que na verdade não existem, né? E que acaba sendo um instrumento que eu usei para complementar coisas da narração, até dar alguns detalhes que na época, a imprensa da época também não tinha, e a gente teve acesso depois. E também é um espaço, no final do livro, ali tem um encarte do Carta Popular, que é o que você não leu no ano que você viveu, é o nome do encarte. E lá tem a possibilidade das pessoas que foram citadas no livro, mesmo que suas identidades não fossem reveladas, seria fácil pelo cargo, né, identificar. Então, essas pessoas que foram citadas, elas foram ouvidas e publicadas aqui as suas entrevistas no encarte do Carta Popular. Então tem lá os dois secretários da época, tem o diretor do DEIC da época, enfim. Todas essas pessoas tiveram a oportunidade de falar e dar sua versão. Eu acho que seria o ponto onde o jornalismo fecha o ciclo, assim, né? Onde tu ouve o outro lado. Bom, teve o episódio também do menino, né, que foi morto, porque passou a ser considerado uma questão de honra para a polícia prender o líder desta quadrilha. E isso custou vidas também, né, no caso desse menino. Aí que tá. Nessa época, final de 2005, início de 2006, em dezembro e janeiro, que são o início do livro, assim, acontecem dois casos bem emblemáticos, assim, que inclusive acabou resultando nesse esforço da segurança pública. Foi uma morte, uma execução, né, de dois agentes de segurança, né, de uma empresa privada de transportadora de valores, no Burati, na Serra, e a morte de uma criança. E nessa situação acabou havendo uma pressão muito grande da mídia nos setores da segurança, na cúpula da segurança pública, para que tudo se resolvesse o mais rápido possível. E foi aí que eles tiraram da gaveta digamos, esse plano especial para tentar desbaratar a quadrilha. Então foi um momento bem complicado essa situação, né? Porque além da pressão da mídia, houve uma movimentação dentro da própria polícia para que não se descobrisse quem eram os autores do crime. E porque teria sido um crime policial. Foi uma ação desastrada, a polícia entrou num camping no litoral e acabou atirando para tudo quanto é lado e acabou sobrando uma bala perdida. Então, isso aí faz parte da trama do Banguela. E queria saber se tu esperava toda essa repercussão na mídia, assim, né? Porque a gente tinha essa dúvida, né? Quando a gente ficava falando sobre o livro antes do lançamento, como é que seria, como é que a imprensa daqui receberia a ideia de um livro-reportagem, que é uma coisa que não é comum aqui no Rio Grande do Sul, né? E também abordando essa questão policial, tinha toda uma expectativa nossa, assim, que era um certo temor, né? E eu posso dizer, assim, pelo que eu acompanhei, que saiu em vários lugares, né? Eu não sabia como calcular, eu tô tão fora há um bom tempo e, para mim, eu tinha a esperança que surgisse esse debate, porque, afinal de contas, eu venho com esse livro para provocar um debate, provocar realmente de forma forte
A minha ideia é que realmente as pessoas, é pegar um assunto desses, que é um assunto denso, tornar prazeroso para ser lido de alguma forma com esses recursos literários e fazer com que as pessoas entendam, olha, está acontecendo isso envolve, enfim, questões mais profundas, merece ser discutido e estimule a imprensa a discutir. Então, para mim, tomara que não pare apenas no lançamento do livro, né, e que realmente os setores interessados, a imprensa, a segurança pública, continue discutindo o tema, porque acho que é válido, esse é o objetivo do livro. Muita gente pergunta, até ouvi algumas críticas em jornais assim, dizendo por que não deu mais ênfase ao criminoso, né? Por que não contou a história do criminoso, de onde ele nasceu, de onde ele veio? Não é o objetivo do livro. O objetivo do livro não é enfatizar mais do que ele já foi enfatizado, no caso, essa pessoa, né, esse criminoso. Então, a ideia realmente é discutir a segurança pública, o que motiva, né, tanto investimento para prender uma pessoa. E por que uma pessoa é facilmente presa depois de 3 meses e durante 5 anos fica solta. Então, quer dizer... Esse é o principal, essa é a questão. Então, Banguela não é um registro do criminoso ou da quadrilha em si. Eu digo que o Banguela pode ser considerado, sim, um registro histórico de um momento da segurança pública nos anos 2000. E acho que para fechar, né, que acho que o pessoal está ansioso já para poder ter os seus livros autografados, né, eu gostaria só de o que pode já ser revelado, né, que temos já um novo livro em mente, né, então tu gostou dessa história de escrever livro, né? O que dá pra revelar? Poder ser revelada por conta da colega. Não, na verdade tem projeto sim de continuar investindo mais nessa área, porque também é uma coisa curiosa. Eu estava comentando com um colega jornalista hoje, como está difícil de fazer reportagem, né? Como está difícil de pegar fatos, aprofundá-los e trazer com qualidade para o público, né? Com tanta coisa disponível na internet, com as empresas achando, as empresas de jornalismo considerando caro fazer reportagem, né? Então está cada vez mais difícil, e aí a gente até comentou, olha, uma grande alternativa para nós que gostamos de fazer reportagem é escrever um livro. Escrever livros sobre fatos que se acha fascinantes. Então, bom, eu estou com uma carreira apontada para outro lado. Eu estou estudando a África, trabalho numa emissora internacional, num departamento africano dessa emissora internacional, então provavelmente eu vou investir nessa área, mas mais com temas globais ou temas africanos. E a gente teve uma mudança de protocolo, assim, né? A gente vai fazer uma coisa diferente, mas assim, eu acho que vale, né? Eu acho que vou passar para ti aqui para tu dar o obrigado para todo mundo, né? E que teve algum destaque aí. Bom, em primeiro lugar, bom, eu queria agradecer a editora, né? A Kiron, que apostou nesse trabalho. Bom, a Lu Grins, nossa colega da Fabico, que colaborou aí muito gentilmente na ficha bibliográfica. Rafael Ocanha, que está aqui. Rafael Ocanha foi elogiado pela ilustração, é dele, ele ilustrou o livro. O Orestes FR, que é um grego, um colega meu grego, lá em Bonn, na Alemanha, que acabou tirando as fotos, gentilmente tirou as fotos, vou mandar pela internet. Rafael não, Orestes, obrigado. A Lara Frischenbruder, que foi super parceira na revisão do livro, né? Muito obrigado. O Caco Rocha, pela solução inteligente. Cadê o Caco? Tá aqui. Caco. Obrigado, Caco. Eu não consegui enxergar o Caco aqui na minha frente. Só vi a câmera. Caco, pela solução inteligente no Carta Popular, toda a arte, né? A forma de colocar o jornal dentro do livro é do Caco. Quem mais? É muita gente. Bom, os colegas de jornalismo, exatamente citando especialmente o Ataídes, que é impressionante, assim. O Ataídes é um excelente profissional, um cara com uma trajetória muito longa no jornalismo, e naquela época, no início dos anos 2000, era muito difícil fazer reportagem nas emissoras de rádio. E ele especialmente deu um espaço, e às vezes a gente corria alguns riscos, né? Porque a gente assumia o risco de fazer reportagem numa empresa de jornalismo. Então eu acho que graças a esse risco que nós assumimos e esse espaço que o Ataídes me deu é que está surgindo o Banguela. Então o Banguela tem muito do Ataídes, e nesse momento eu queria também pedir uma salva de palmas para o Ataídes.
Flávia Cunha, que sempre... A Flávia Cunha, a Alessandra Braga também, foram pessoas que durante muito tempo aguentaram, durante a elaboração do Banguela, no início, nesses 11 meses, elas aguentaram a minha paranoia. Em encontros, eu costumava tentar falar do livro, falar da investigação, e sempre com uma paranoia de estar sendo monitorado de alguma forma, né, escondendo arquivos, sei lá onde. E elas não gostam de temas policiais e elas me aguentavam ouvindo isso, né? Então, muito obrigado, muito obrigado. E também, bom, há um grupo grande de pessoas, né, os agentes de segurança mesmo, que eu sentia que quando eles entregavam as histórias, eles confidenciavam, claro, tentando privar para que eu não divulgasse os nomes, claro, mas eles tinham a esperança que isso fosse publicado de alguma forma e que mudasse a vida deles, mudasse a forma de trabalho e aquela situação precária que eles viviam e que eles trabalhavam e que colocava em risco a vida deles. Então eu quero agradecer esse pessoal que não pode aparecer e que de alguma forma colaborou para que esse livro então se tornasse uma realidade hoje. Exato, bom, e enfim, os colegas, as pessoas que participaram dessa minha trajetória, tem muita gente da família aqui, né, muitos amigos, colegas de faculdade. Eu queria agradecer colegas de colégio aqui que acompanharam o meu início, né, os primeiros passos escrevendo contos, escrevendo alguma coisa. O Pius chamou a atenção disso. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje e com certeza vocês têm uma boa contribuição nisso tudo que está acontecendo aqui. Então, uma salva de palmas, acho, para todo mundo aqui. Obrigado.